Sou o Gabriel e junto com o Diogo Pinto, a gente aqui na cadeira de Relações de Trabalho e Negociação, vamos falar um pouquinho mais sobre o tema de diversidade e trabalho, né? Então, nosso objetivo principal com essa apresentação é introduzir sobre o tema da diversidade, conectando um pouco o meio social, tratando a parte do Estado, e o meio organizacional, tratando mais a parte das empresas, né? A gente vai comentar também um pouquinho mais sobre os dois modelos principais que o texto nos mostra, que os autores nos mostram, que seria um primeiro modelo onde o Estado está mais presente e interfere nas organizações, e o segundo modelo onde as organizações elas tratam por si próprias a questão da diversidade, né? E antes de aprofundar nesse tema desse trabalho e do texto e tudo mais, a gente quer comentar um pouquinho o conceito que os autores trazem referente à diversidade. Eles falam, abre aspas, refere-se a uma variedade de atributos de indivíduos e grupos, fecha aspas, né? Indo um pouco além, também comentam que a diversidade é qualquer tipo de diferença, né? Então, por exemplo, idade, localização, enfim, realmente qualquer tipo de diferença, os autores também trazem como diversidade. Então, depois desse conceito inicial que os autores trazem, a gente tem o contato, então, com esses dois modelos principais, né? O primeiro seria a ação afirmativa, que é onde o Estado ele acaba interferindo através de leis, através de obrigações, né? Falando, cara, a partir, então, dado o tamanho da tua empresa, sei lá, 1.000 funcionários, tu precisa que 5% desses 1.000 funcionários que tu tenham algum tipo, por exemplo, de deficiência física, né? Então, através de uma obrigação externa, através de uma obrigação fora da empresa, a empresa precisa tomar algum tipo de ação para estar dentro da lei e para aplicar a diversidade, né? Já na gestão da diversidade, que seria o segundo modelo, a empresa ela trata a diversidade como um diferencial competitivo, né? Referente, por exemplo, eu trato a diversidade porque eu entendo que pessoas com cabeças diferentes, de lugares diferentes, com origens diferentes, elas pensam diferentes e contribuem muito mais do que 100 cabeças pensando da mesma maneira. Então aqui a diversidade ela é tratada como realmente uma vantagem competitiva perante as outras empresas do mercado, né? Então seriam essas duas principais frentes que os autores trazem no texto que a gente acabou lendo. E para finalizar essa parte do texto, a gente queria trazer um pouco da crítica da gestão da diversidade no Brasil, né? Um pouco do que os autores comentam dessa crítica é como é um modelo criado inicialmente nos Estados Unidos, não tem se pensado muito sobre a diversidade do Brasil para se aplicar algo diferente, adequado à nossa realidade daqui. Ou seja, o modelo X que funcionou nos Estados Unidos vai funcionar da mesma maneira no Brasil. Então acaba não considerando de verdade as diversidades que temos no Brasil frente às diversidades que existem nos Estados Unidos, né? As diferenças entre os dois países. Então essa seria a principal crítica desse segundo modelo da gestão da diversidade aplicado no Brasil. Então agora eu passo a palavra para o Diogo para ele dar continuidade na nossa apresentação. Perfeito. Como o Gabriel comentou, agora meu papel é trazer um pouco mais sobre os números e dar essa visão numérica e de dados para as teorias que ele estava mostrando. Tá? Então, o meu objetivo é mostrar os efeitos da diversidade ou da falta dela na educação e também no mercado de trabalho, para também tentar ilustrar um pouco do que seria a relevância, os impactos da falta dessa relevância social e a relevância organizacional que a diversidade implica, como Alves e Galeão Silva defendem no texto. Tá? Então, os efeitos da diversidade na educação, eu quis trazer 3 principais dados aqui. Um deles é a parte do analfabetismo. Então, hoje a gente consegue perceber que no Brasil existe, em questão de números percentuais, a população preta ou parda, ela tem mais do que o dobro do que a população branca. E quando a gente vai para a taxa rural, é mais do que 20%. Então, se a gente for pensar, a cada 5 pessoas pretas ou pardas na área rural, uma delas é analfabeta. Com certeza. Então, isso é um número muito expressivo, que faz muito sentido trazer nessa exemplificação. Outro é a taxa de conclusão do ensino médio, onde a gente consegue perceber que a população branca ela consegue concluir muito mais do que
a população preta ou parda, e quando a gente olha para a parte masculina, quase que a cada 2 pessoas pretas ou pardas, uma delas não conclui o ensino médio. Então, isso também traz um número muito expressivo. E depois, a parte de distribuição de educação, de nível de ensino da população branca e da população preta e parda. Pode ver que quase 80% da população branca conseguiu finalizar o ensino superior, enquanto na preta ou parda quase que metade dela não finalizou, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, aqui eu acho que é um exemplo muito claro disso, onde os cargos gerenciais hoje são quase 70% ocupados por brancos, e na última eleição de deputados federais, 75% delas foram brancos, em comparação com 24% dos eleitos pretos ou pardos. Então, quando a gente traz para outros dados mais profundos, a gente consegue perceber que a taxa composta de subutilização de 2018, a gente vê um número muito maior de pretos do que pardos. A gente também consegue ver que a remuneração bruta mensal dos pretos e pardos é muito menor do que a dos brancos. Alguns momentos, por exemplo, na informal, é quase do que o dobro, ou quase do que a metade do que o branco ganha. E a gente consegue perceber, em questão de razão de rendimentos, que a diferença entre a mulher preta ou parda para o homem branco, que é a mais desigual, é muito grande. Tá? Então, todos esses impactos são muito claros hoje na população brasileira e devem-se dessa falta de diversidade que a gente consegue perceber. Tá? Então, essas foram as nossas referências, o texto de Galeão Silva e do Alves e a fonte do IBGE. Gostaria muito de agradecer pela participação e pelo semestre. Um abraço.